Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Na Real. Eu sou o João Chobê, tô aqui com Vanessa Lima. Olá, sejam muito bem-vindos. Jennifer Montenegro. Olá, sejam bem-vindos. E hoje, vocês estão vendo aqui na tela que é um episódio muito especial, nosso episódio número 50, com direito a bolinho e tudo. Hein? Na Real 50. Estamos velhos, quase completando um ano também aí de podcast. Tem um bolinho que a gente vai amassar daqui a pouco. Gente, olha Tem isso. bolo, tem docinho, episódio tem especial, tudo, tá né? chique. Quem vier depois que vai se dar bem aí, ó. É verdade, convidados que vierem depois vão se dar bem. É isso aí. E hoje é um episódio comemorativo, a gente vai relembrar algumas coisas aqui, os melhores episódios, na nossa opinião, os perrengues mais legais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os aprendizados. Os aprendizados. Mas, antes da gente começar, tem um outro anúncio muito legal para fazer também, que é o nosso primeiro patrocinador aqui do Na Real, né? Que é a Levilo, vocês estão vendo aqui na tela também, um patrocínio aí super chique. A Levilo é um sistema de gestão completo aí para o seu restaurante para conectar com tecnologia, né? Então, assim, controle de vendas no delivery, vendas no balcão, mesa, encomenda, é um sistema todo integrado, gestão de vendas, estoque, módulo fiscal, tudo para levar aí seu restaurante para outro nível, tudo completo, completaço. E outra coisa também que é um diferencial muito legal é o suporte deles, que é super bom aí, super humanizado. Então, se você é dono de um negócio aí, de um restaurante na área de food service, com certeza você tem que entrar em contato com eles. Do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. Então, exatamente. Tem todo o Brasil. Sem barreiras. Então, vamos lá, pra gente começar, ia perguntar qual que foram aí, ou foram, né, os episódios favoritos de cada um. Então, podem ficar à vontade. A gente tava conversando antes aqui de começar que a gente tem que dar uma relembrada, né? Porque 50 é muita coisa. E é 50 de 1 hora, de 40 minutos, às vezes mais de 1 hora. Muito papo. E aí eu fui dar uma assistida, né? Fui dar uma olhada nos episódios ali, principalmente nos primeiros, né? Eu acho que já tá quase 1 ano depois. E eu vi que, assim, passou muita gente legal por aqui. Muita gente. Muita gente. Dos mais diversos nichos. Tudo que é nicho, tudo que é segmento. Tudo, assim. A gente tava até conversando, acho assim, o episódio que eu gostei de vários. Assim, seria até difícil pra mim elencar um episódio. Mas, assim, o episódio do Gilvan Bueno, eu acho que é um episódio ali que tá muito bom. É um episódio, eu acho que... A gente falou, eu gosto muito de episódio quando a gente dá muita dica, que a gente fala de livro, que a gente fala de coisas que as pessoas podem consumir também depois, né? Na casa delas. Então, o episódio do Gilvan Bueno, o episódio da Paula Tebet, que até tá aqui, nós temos, ó... Nossos convidados, tem convidados com livros, chiques, ó. Médico, empreendedor, escritor, palestrante. Aqui a gente tem, ó, o livro do Pedro Rafael, todo autografado. E o da Paula Tebet, que teve com a gente, autografou, presenteou a gente, né? Então, é um episódio que acaba que é muito do meu universo do digital, que eu gosto muito. Eu acho que ela deu muitos insights pra pessoa, para quem cria conteúdo, pra quem tá no digital, para as pessoas entenderem um pouco do poder das redes sociais. Mas eu sou suspeita, porque eu elencaria aqui muitos episódios. E vocês, assim? Vai lá, amor. Fala aí. Então, eu até anotei aqui umas coisas. O meu favorito foi o do João Diniz, empreendedor em série aí, há 30 anos já, né, na estrada. E eu acho que... Mas os aprendizados são depois, né? Então não vou falar os aprendizados agora, não. Mas eu acho que foi um dos que a gente ele mais falou coisas, assim, de lições e insights, sabe? Então acho que a pessoa que assiste esse episódio, ela sai cheia de ideias. E talvez com a mentalidade, assim, completamente diferente do que ela começou ali no início do episódio. Então, ele trouxe várias histórias, trouxe até uma... na paródia, como é que chama a historinha que ele deu? Da Fazenda. Ele fez lá uma metáfora. Uma metáfora, isso, da Fazenda. E contou a história, enfim. Eu achei muito legal. Então, acho que esse episódio tem vários insights legais. É o episódio 30, inclusive. É um número marcante esse. Porque é redondo, né? E eu lembro que a gente brincou, a gente falou que tinha um MBA no episódio, né? Foi isso. Da riqueza do conteúdo que tem ali, né? Nem lembrava disso. A gente falava, eu lembro que a gente falou, tem um MBA nesse episódio. Tem um MBA nesse episódio. Muito bom. Eu botei aqui vários, separei por categoria, assim, que eu acho que é interessante até para pesquisar depois. E eu até tentei pegar de todas as épocas do podcast, alguns do início, do meio e agora mais recente. E é interessante porque realmente marca. Tem o episódio 30 do João, que é um número interessante. O da Vanessa, que ela falou do Gilvan,
Se eu não me engano, foi o primeiro podcast nesse estúdio novo. Foi, verdade. Então, são exatamente. episódios que realmente marcaram. Eu elenquei aqui episódios no sentido de profundidade de conteúdo. Os que eu mais gostei foram o número 2, 3 e 7, que é o do Lucas, aí da Preço Certo, do João Tosto e do Charbel. Tá muito bom também, Que eu acho que foram os que a gente mais tratou, assim, de conteúdo técnico, profundo. Foi bem legal, assim, os episódios. Engraçados, tem o da Paula, fora o conteúdo, foi um episódio muito engraçado de assistir, que é o número 20. Né? Ela é muito Paula boa. É muito boa. A gente riu pra caramba. O do Dienes também, O do Dienes cantor, e foi é o muito nosso engraçado. Episódio mais assistido. Mais assistido. Que é o número 12. Foi bem tá no comecinho também. Mais de 2,5 mil, Exato. né? Pessoas assistiram o vídeo, então tá muito bom. Vai muito ser difícil os outros, eu falo para as pessoas, eu fico criando uma competição. Falo, ó, vocês fazem pra ver quem vai bater quem. Tem que divulgar aí, Divulga compartilhar aí o esse episódio. E o que eu coloquei aqui como, chamei de boas histórias e construção de marca, que é muito interessante, a gente tratou muito nisso nesses episódios. Eu peguei o 23, que é o Daniel do Mané, foi um episódio também muito legal. Muito e bom. O número 46, já mais recente, que é o Rafael da Levilo, nosso patrocinador, que também trouxe insights muito legais, uma história muito legal. E a gente vê, ele fala muito sobre o propósito ali da marca, de como ele não é que abandonou, mas assim, ele quis criar outro negócio com um propósito maior do que a primeira startup que ele estava crescendo, porque ele viu que não era aquilo que ele queria oferecer, né? Então isso é bem legal, mostra aí um processo de construção de marca bem interessante. E assim, todos são bons, a gente tem 50 episódios aí pra vocês maratonarem. Tem muito conteúdo legal, vale a pena. Na verdade, é suspeito, né? Porque a gente, eu acho que passaram pessoas, empreendedores incríveis aqui. A gente dá um pouco de nostalgia, né? A gente vai lembrando de 50. E algumas dessas pessoas, a gente manteve relacionamento, né? A gente estreitou laços. E a gente tá em evento, né? Eu acabei de estar num evento, a gente falou do João Diniz aqui, ele fez um evento de empreendedorismo, nós estávamos lá. Então, assim, quantas pessoas a gente conheceu, né? Que a gente trouxe aí para o nosso dia a dia, que a gente está aí também apoiando os projetos deles também, que é muito importante. Negócios foram gerados aí. Negócios foram gerados como nosso patrocínio. Que o Rafael foi nosso convidado. Também para os convidados, a gente teve bastante feedback entre os convidados e também de pessoas que assistiram o episódio e chamaram o convidado para fazer alguma coisa, então... Até modelo, né? E até modelo. Ó, você vê o podcast, na real, já faz tudo aqui. Até ser modelo. O Thiago foi convidado para fazer fotos. Verdade. Então, descobrindo assim, talentos. Movimentando aí o mundo dos negócios. Show de bola. Mas muito bom, assim, os episódios estão, eu acho que a gente... Muitas mulheres empreendedoras, né? Eu acho que a gente recebemos grandes mulheres. E eu acho que a gente trouxe vários nichos. Acaba que a gastronomia... É um que a gente vê bastante, né? Bastante. Trouxemos aí o pessoal do Mané. Acho que foi o campeão, né? Se a gente parar pra contar. Arabades, Esfirraria, Mané, Grupo Rão. O João do Blá Blá Champanheria. Eu acho que se a gente vê a questão o empreendedor do ramo alimentício e de restaurante veio bastante. E foram grandes grupos, né? A gente trouxe pessoas de grandes grupos. Então, os episódios estão realmente muito bons. Muito bons. Imobiliária, contabilidade. Música, café, empreendedor social. Acho que de tudo. De tecnologia. Casa de festas, que eu tava olhando aqui, o Fabiano, que foi o nosso primeiro convidado, que eu tava no evento do João Diniz, encontrei ele antes de ontem, e eu tava até falando aqui pro João e pra Jennifer, que foi o nosso convidado número 1. Eu tava até conversando com ele, falando do nosso episódio 50. Da Monet, Casa de Festas. Da Monet, Casa de Festas. Então, assim, café, padaria. Do Rafael Atab. Então, assim, empreendedor, escritor, como eu falei, já veio vários empreendedores aqui que têm livros, que dão palestra. Então, assim, teve uma galera muito boa. O host de podcast a gente recebeu. Né? Pessoal de Brasília. Pessoal de Brasília. Empreendedor digital aí, o Lucas Gomes, que também o episódio dele tá muito bom. Nossa, empreendedor de desenvolvedor de apps, o Daniel. Da Conecta. Sim. Gente, muita gente. Que é o nosso segundo episódio aí mais visto. O segundo episódio mais visto. Empreendedor de marcas e patentes também a gente trouxe. Sim, foi um tema muito bom aí que é muito negligenciado pelos empreendedores e é super importante aprender, faz sentido. Contabilidade. E ele trouxe várias curiosidades. Supermercado, sobre né? patentes. A gente teve o Fábio Queiroz. Advogados. Advogados veio bastante.
Estética, já veio Estética, Já veio veio um de pouco de tudo. tudo, assim. Já vamos aproveitar, então, se você, empreendedor que está assistindo a gente, ou mesmo que não, mas se você conhecer algum empreendedor e que acha que tem história para contar aqui, então indica aqui nos comentários que a gente entra em contato e quem sabe a gente faz um episódio com essa sua indicação aí. Então, turismo também, a gente teve o Marco Pessoa, que até foi um episódio que ficou muito gostoso, né? TX saiu hoje. TX, que saiu hoje. Hoje, no dia da gravação. Também de turismo. é isso. Então, assim, amigos passaram por aqui também, a Natália, o Pedro Rafael, né? E falou muito da questão de liderança também, que é importante, né? Construir boas lideranças. O João fala de liderança. Sim. E a gente sabe que dentro das empresas e dentro dos negócios, até o próprio dono, né? O CEO tem que ser uma pessoa que tem que trabalhar a questão da liderança, Sim, né? Que é muito importante para fazer que o negócio prospere ou não. Sim. Para você crescer, você precisa pensar em liderança. Então, a gente recebe a Jennifer, eu, João. Tem os nossos episódios aí como participantes também, gente. Ó, veio várias pessoas de investimentos. Várias pessoas de investimentos. O Joaquim, você. Tem uma galera. Show de bola. E os maiores aprendizados aí que vocês tiveram de tudo que a gente falou aqui? Bora lá. Eu até anotei aqui, né? Eu também. E vou falar do aprendizado do João, que foi o meu favorito aí. Ele falou, logo lá no início do episódio, ele fala sobre construção da marca, né? E aí ele até citou a história do Banana Jack, que foi um empreendimento, né? Que ele teve como inspiração o nascimento da filha. Isso eu achei super interessante, essa história, que eu nem ia imaginar. Ela tinha muitos gorilas, ela tinha acabado de nascer, então, enfim, uma decoração ali de gorila, ele falou, vou usar isso aqui. E aí, uma coisa muito interessante que ele fala é sobre esse encantamento do cliente com os detalhes. Então, ele quis montar um restaurante nessa época pensando em cada mínimo detalhe, sabe? Ele fez uma estrutura americanizada, né, de restaurante, mas que remetesse também ao Brasil, então trouxe toda uma decoração tropical. E tal. E ele fala assim, tudo que eu fiz foi pensando no cliente, como que eu ia encantar esse cliente. Então, um chopp de banana, tem que ter uma coisa diferente. Então, ele trouxe o gorila, né? Então, a importância de você sempre estar pensando ali nos detalhes para, de fato, encantar esse cliente. Então, esse foi um grande aprendizado, assim, que eu acho que serve para todos os nichos. E numa época, né, Jennifer, que hoje em dia as pessoas falam muito disso. Do instagramável. Exatamente, de encantar o cliente, a questão de você realmente fidelizar, entregar o máximo possível na venda, na pós-venda, em tudo é muito importante. Mas o Banana Jack tem mais de 20 anos. Foi mais de 20 anos atrás. Então, você vê que já é uma pessoa que o empreendedor... Tava pensando lá na frente. Tem que pensar lá na frente. Exatamente. E aí, outro ponto interessante desse episódio é que ele fala da capacidade de adaptação do empreendedor, né? Ele tem 30 anos de estrada, já teve um monte de negócio, já abriu, já fechou, já fez de tudo. E ele fala que o grande diferencial, no fim das contas, é você saber se adaptar. Porque não adianta. O momento de você também saber quando sair é tão importante quanto todo o resto. Então, você tem que saber o momento certo de você encerrar um negócio, né? E constantemente ir se adaptando, senão você vai ficar para trás. Porque, às vezes, tem uma coisa que tá na moda, isso aqui é super legal, tá super em alta, mas daqui a 2, 3 anos talvez não faça mais sentido. Então, o empreendedor, ele tem que ter essa visão do que tá fazendo sentido e o que não faz. Porque se ele não souber se adaptar, ele vai ficar para trás. Então, hoje a gente tem aí o digital, que tá super alta. Hoje, se a pessoa não estiver presente no digital, ela não tem credibilidade. A pessoa vai lá, vai buscar uma empresa, a primeira coisa que você faz, você busca a empresa no Instagram. Se a empresa não tem Instagram, você chega a pensar se essa empresa realmente existe. É verdade. Você, às vezes, acredita que, caramba, não tem Instagram, faliu, não tem. Não tá no Google, não tá em nenhuma rede não tá social, em nenhum lugar, não existe, né? Pode ser a maior empresa do mundo. Se você não tiver como olhar em algum lugar, você provavelmente não vai dar credibilidade àquilo ali. Então, assim, o empreendedor, ele tem que ter essa coisa de se adaptar. E esse foi um ponto que ele falou muito no episódio, da adaptabilidade. Outra coisa interessante que ele também citou é que ele conta, né, que nunca foi o melhor na escola. Então, assim, ele veio de uma família que os irmãos são engenheiros e
E, enfim, cada um tem uma profissão e ele era o pior na escola. Ele que era expulso de sala e nunca... Sempre todo mundo olhava assim, caramba, esse cara tá perdido, né? Só pensa assim, não vai dar pra nada. Não vai dar pra nada. Né? E você vê o cara super bem sucedido com milhares de negócios e, assim, isso é uma lição também. Eu acho que a gente pode carregar que não significa nada. Nosso tempo de escola não significa nada. Cada um nasce com uma aptidão e você pode trabalhar essa aptidão. Não necessariamente porque você não é bom na escola, você não é bom em outra coisa. Basta você identificar qual que é a sua capacidade ali, qual que é a sua competência e desenvolver aquilo, e trabalhar e praticar, né? Então, não se julgue tanto assim por conta de algum resultado negativo, basta você encontrar, de fato, o seu caminho, né? Eu achei bem legal isso também que ele falou. E o último ponto que eu anotei aqui é conhecer profundamente seu cliente. Ele fala que muda muito em relação à região que você atua, né? Ele, por exemplo, na área de restaurante, ele contou que na Barra, se você coloca, quer dizer, na Zona Sul, se você coloca uma mesa de tamanho 50 por 50, é ok, as pessoas vão gostar, você vai ter cliente. Agora, na Barra, se você coloca uma mesa 50 por 50, as pessoas não gostam. Por quê? É uma região que as pessoas preferem coisas maiores, né? Então, na Barra, a mesa tem que ser 80 por 80, né? Então, assim, esse é só um exemplo do como que você tem que conhecer o seu cliente. E, às vezes, ele tem algumas memórias... Pela região que ele morou, sim, pelas hábitos, experiências, né, que ele teve, pelos hábitos, que fica ali no inconsciente. Então, se você consegue entender isso, identificar e botar no seu negócio, a chance de você ter sucesso é muito maior. Então, conhecer profundamente o seu cliente, eu acho que é, sim, a última lição aí desse episódio. Foi muito bom esse episódio. Esse episódio foi muito bom mesmo. Eu vou aproveitar até o gancho, assim, uma coisa que eu até postei nas redes sociais esse dia, e foi do evento dele, eu tava no evento esses dias, e um dos painelistas que tava ali falou uma frase sobre empreendedorismo, e naquele momento essa frase me chamou bastante a atenção, embora eu já tenha pensado em empreendedorismo de várias outras formas, mas nesse momento me chamou a atenção, que ele falou que empreender é aprender. E aí eu falei, gente, faz todo sentido, porque o empreendedor, ele tem que ser aquela pessoa que tem que ter a capacidade de estar buscando sempre o novo, olhar as coisas. Por mais que uma coisa seja... às vezes você já está muito tempo fazendo aquilo, mas às vezes olhar de uma forma diferente. Buscar entender como é que está o mundo, que é o que a gente está falando, que você falou aí do cliente. Buscar entender a tecnologia, buscar entender o que está acontecendo realmente, economicamente, socialmente. Então, o empreendedor é essa pessoa que precisa ter essa capacidade, eu até botei aqui, que a gente, e aprender tanto na questão, a gente aprende muito com os erros, porque o empreendedor, a gente erra muito, faz parte, eu acho que faz parte do crescimento, o erro. Então, assim, aprender com as dificuldades, a gente vai passar por muitas dificuldades e a gente tirar lições, né, daquela dificuldade, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso fazer de diferente, o que isso está me ensinando. Problemas, aprender com os problemas, né, que não deixa de ser as dificuldades também que aparecem, aprender a solucionar, né, a ver coisas que as pessoas não estão vendo e falar, pô, isso aqui tem uma oportunidade aqui, eu posso solucionar essa dor, solucionar esse problema. Então, o empreendedor, a gente passou aqui histórias maravilhosas e uma das coisas que a gente vê muito em comum entre essas pessoas são pessoas que buscam estar sempre aprendendo, né? Sim. Falando ali, são pessoas que elas não estão paradas, independente da área que elas estão atuando, que são as mais diversas que a gente passou por aqui, mas você vê que são pessoas que estão no movimento de aprender, de se reinventar, de se questionar, de questionar o próprio negócio. Então, e curioso isso, que esses dias eu tava lendo um artigo, acho que era da Exame, não lembro, mas eles estavam comparando o que grandes empreendedores tinham em comum. E eles citaram o Elon Musk, o do Facebook, mais alguns, Zuckerberg, botaram lá, tipo, uns 9, assim, sabe? E o que eles identificaram que eles têm em comum é justamente a curiosidade. Eles, na verdade, não indicavam um adjetivo, mas eles falavam que era essa coisa de sempre estar buscando algo além ou algo a mais, né? Essa curiosidade.
de sempre estar aprendendo. Acho que vai muito em linha com o que a gente viu aqui, com as pessoas que passaram aqui. E é isso mesmo, porque é aquela coisa, empreender não é fácil, né? A gente falou muito aqui nesse episódio. Mas empreender é possível. Não é fácil, não é um mar de rosas. Mas eu acho que eu brinco, eu falo que todo mundo deveria empreender, ao menos uma vez na vida. Eu sempre falo isso. Até para saber se não dá certo, né? Saber, porque você vai aprender muitas coisas. Porque o empreendedor dentro do seu negócio, ele tem que ser muitas vezes 1001 utilidades. Aí acaba que você aprende muitas coisas, porque você não tem muitas vezes capital para contratar outros profissionais, naquele momento ali, às vezes no começo do negócio, e aí você tem que ser um pouco de tudo. Então, você tem que, muitas vezes, em determinado, às vezes, bastante tempo, ser ali ser o que faz a venda, ser o que faz tudo, ser o que executa, ser o que fala com o cliente, o que fez o contrato, o que faz a contabilidade, até você ter recursos para poder delegar e trazer outras pessoas. Então, acho por isso também que tem muito a ver empreender e aprender. Porque a pessoa precisa demandar várias habilidades para conseguir fazer o negócio crescer. Isso aí. E juntando já esses aprendizados com a outra pergunta que a gente tinha colocado, mas a gente já acabou até falando um pouco aqui, que é o empreender né? Que é até o nosso bolinho. E eu acho que a grande lição aí, não peguei nenhuma, mas assim, de todos os episódios é interessante, que a gente sempre fala da mesma coisa, é que empreender é muito trabalho, é esforço, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro. Por isso que a gente criou com o nome Na Real, para mostrar os bastidores e tal. Porque não você acordou, na outra semana você empreendeu, tá milionário. Né? Tem muito trabalho, muito esforço, você precisa ser curioso, estudar o tempo todo. Que é uma característica, por exemplo, que até para quem tá no mercado é muito importante, que é aprender sempre. A gente, quando... Você pode ver que é muito... que bate certinho. Quando a gente vê aquele líder que a gente acha que ele não é bom, que ele não valoriza a sua equipe, você pode ver que a única coisa que ele tem em comum é justamente essa. Ele acha que ele é fodão e não precisa mais aprender nada, que ele é o melhor de todos, não aceita a opinião de ninguém, acha que já sabe tudo. Então, assim, é inversamente proporcional, né? Se você quiser ser ruim, você para de estudar e, enfim, você precisa aprender. E é legal que a Vanessa falou agora, que eu peguei um dado aqui para mostrar justamente isso. 99%, ontem foi o dia das micro, pequenas e médias empresas, né? Que é a MPMEs. A gente sempre fala de PMEs, mas tem a MPMEs. 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas. Então, assim, essa questão de todo mundo é rico, milionário, bilionário, a gente sabe que é exceção, não precisa falar, mas tem muita gente que ainda não sabe. O empresário não é o mal, não é o bicho-papão. Existem muitas pessoas empreendendo por subsistência ali, então, assim, não tem nada a ver, né? E isso representa 30% do PIB, né? 7 em cada 10 empregos formais gerados no país, tudo pelas micro e pequenas empresas. E aí, pegando o que a Vanessa falou, 90% dos donos de negócio do Brasil são empresas, ou seja, eles não têm nenhum funcionário. 90% das empresas que estão sendo criadas só tem o fundador. Então, você tem que fazer tudo, né? Você tem que aprender a fazer de tudo. Por isso que não é para qualquer um também, não é uma coisa fácil. Então, acho que essa é a lição do empreendedor. Muita gente, às vezes, larga tudo e fala assim, vou empreender porque eu quero ser meu próprio chefe, eu quero ter isso, quero ter aquilo, mas você vai ter que ralar pra caramba para conseguir alguma coisa. Não é fácil. Muita gente desiste no meio do caminho. Então, acho que esse é um compilado, porque todos os episódios vocês vão assistir, todo mundo fala a mesma coisa. Cara, ralei pra caramba, demorei X anos pra conseguir tal coisa, vendi não sei o que pra pagar não sei o que. O próprio Rafael, agora que foi mais recente, vendeu apartamento, vendeu carro pra poder colocar de investimento, acredita muito no negócio, suor, trabalho pra caramba pra conseguir dar certo, né? Não tem nenhum que chegou aqui e falou, acordei milionário, deu certo. Não tem. Abri um negócio, fui dormir. Dei sorte, né? Dei sorte, essa é a sorte. Ninguém chega aqui e fala assim, nossa, foi tão fácil, cheguei, comecei e no dia seguinte deu tudo certo. Não tem. Tudo bem, muita gente só fala das coisas boas, não quer falar das coisas ruins. Tá certo, não tô culpando, mas você do outro lado tem que entender que não é simples. Que a gente olha a exceção, né? E principalmente, a gente já falou em vários episódios também, a gente vê o Instagram de vários gurus aí que nunca fizeram nada e que só alugam um carro e bota foto, fala que é casa alugada, carro Ferrari, alugado. Fica rico vendendo curso de como ficar rico. Exato. Esses dias eu vi um post que a própria pessoa eu não sei porque que ela fez isso, mas enfim, na bio dela tava assim,
Porque geralmente a pessoa inventa um número, bota lá na bio do Instagram, sei lá, mais de 10 milhões de reais faturados, mas às vezes ela não chega nem perto, beleza. Ela botou assim, 30 mil reais faturados na internet. Aí eu falei, pô, legal, tá sendo realista, 30 mil reais, tá começando, Possível. Beleza, possível. Aí logo em seguida a primeira foto do feed é ela com a BMW, pô. Aí você sabe que não é dela, porque se ela só faturou 30 mil reais de faturamento, né, que não é lucro, ela não pagou nem uma primeira parcela. Alguma coisa não bate, né? Então, assim, chega a ser ridículo fazer esse tipo de coisa, né? Então, o nosso conselho é não caia nessa e entenda que é prazeroso, é gostoso no resultado, mas o processo muitas vezes é dolorido. Não, eu acho que, e quando a gente começou o podcast, eu acho que o intuito, né, eu acho que o propósito era justamente dar visibilidade às pessoas que fazem a diferença. Né? Então, aqui a gente recebe o pequeno empreendedor, o grande empreendedor, não importa. A gente quer realmente dar o espaço devido a essas pessoas, né? Que são as que geram emprego, as que geram renda, a que sustentam. A gente falou 90% aí, o cara eu empresa, né? Então, assim, a gente precisa, porque acaba que as pessoas vivem hoje no mundo, a gente produz conteúdo no digital, a gente está no digital, mas a gente sabe que pode ser uma grande fábrica de mentira e ilusão. Então, o nome de empreendedorismo na real, trazer histórias reais, de pessoas reais que estão aí há anos, você vê, João Dini, 30 anos, 20 anos, 15 anos empreendendo, mostrar, né, as dificuldades que essas pessoas passaram, as mudanças que eles pegaram de economia, de tudo, de tecnologia, e você adequar o seu negócio. Então, é muito importante que a gente dê espaço para as pessoas que realmente, que é a grande maioria, né? Sim. A gente vê muita exceção. Porque fulano ficou milionário. Tá, vamos falar da grande maioria, vamos falar da realidade, né? Vamos falar de empreender na real. Empreender, como a gente está falando, não é para todo mundo. Eu brinquei, eu falo que todo mundo deveria alguma vez empreender na vida, porque você realmente passa a olhar o mundo de uma outra forma. Você amadurece muito. Muito. Porque se você só trabalha para alguém, você não vê toda a questão da carga tributária, como que é sustentar o negócio, todo o trabalho que a pessoa tem, a burocracia, o dia a dia de você... Então, assim, você tá do outro lado ali, você trabalhou, você vai lá, não, você fez a sua função, é claro, e no final do mês você vai receber o seu salário. A outra pessoa gerenciou o negócio, se preocupou com todas essas coisas. E quando você tá no outro lado, você vê as coisas de uma outra forma. Acho que você tem uma outra visão. Então, eu sugiro, às vezes, falo para as pessoas empreenderem ou serem um intraempreendedor, que a gente falou, empreender não só nesse, né? Também. Não é só você abrir um negócio, você pode trabalhar numa empresa e ter essa mentalidade, né? Eu acho que empreender é muito sobre uma mentalidade. Sim. Onde quer que você esteja, que você tenha a mentalidade empreendedora, a mentalidade de ver o crescimento, de acompanhar as mudanças, de pensar em soluções diferentes para aquele negócio, para o cliente, para tudo. Então, empreender é muito uma mentalidade. Então, assim, se puderem, não é para todo mundo empreender, porque empreender a gente corre muito risco. A gente tem muita dor de cabeça, gente. Tem dia que eu tô na rede, tem dia que eu falo assim, gente, era muito mais fácil eu ir trabalhar para alguém. Olha, eu ia poupar um monte de estresse, um monte de dor de cabeça que a gente tem. Mas eu sei as coisas boas também que tem, né? E a gente tem que saber qual é o nosso propósito, o que a gente quer, qual é o nosso objetivo, e saber que um dia você não tá bem, no outro dia você melhora. E assim é a vida, né? Aí você se fortalece, você procurar pessoas que têm o mesmo desejo que você, está com outros empreendedores. Por isso que é muito importante você ir em eventos, você estar em associações, você estar em grupos com outros empreendedores, porque você se fortalece. Você tá vendo ali que o cara fala, pô, passei pro cara, passou por aquilo. Pô, eu também, se ele conseguiu sair, há uma luz no fim do túnel, eu vou conseguir. Então, assim, procure se cercar de pessoas que também têm esse desejo de aprender, têm um desejo de mudança, né? Faz juntar mesmo, a união faz a força. Isso aí. Show de Eu bola. lembrei de uma coisa engraçada, a gente tava falando isso do empreendedor sozinho, né, que ele faz tudo e tal. Lá no início, em 2014, a gente abrindo a nossa primeira empresa, a gente fez absolutamente tudo, inclusive coisas que não deveríamos fazer sozinho, tipo contrato social, fizemos tudo. Gente, a gente fez o nosso contrato social, a gente que deu entrada na junta, a gente fez o processo inteiro de abertura de CNPJ, a gente que fez, sendo que somos engenheiros e não sabíamos como fazer, não tinha um contador por trás ajudando, não, ninguém, só a gente mesmo fazendo lá, abrindo um CNPJ, e não era um MEI não, porque nessa época nem existia MEI.
a gente abriu foi empresa limitada mesmo. Então, assim, a gente fez de um tudo. Desde a abertura de CNPJ até... não era digital quando era. Não era nada digital como tá hoje, exatamente. A gente tinha que ir lá e protocolar na junta, sozinhos lá. Eu ia lá e ficava na fila esperando. Aí botava toda a documentação. Nossa, era terrível, assim. E... conseguimos, né? No fim das contas, deu tudo certo. Conseguimos, fizemos um tutorial, um e-book de como abrir empresa. Uma semana depois, a junta digitalizou e mudou tudo. Foi, ainda teve tudo isso. Online. Obrigado, junta. Perdi o tempo do caramba escrevendo. Hoje em dia tá bem mais fácil. Hoje em dia tá tudo online. Verdade. Hoje em dia, até você tá falando, hoje em dia a pessoa abre um MEI em rapidinho. mesma hora, né? Pô, o MEI foi sensacional mesmo, Foi. assim, facilita muito. Facilita e muito. cada vez mais aumentando o limite, então assim, sim, aumentando o faturamento. Fica ótimo. Show de bola. Mas e muitas pessoas, às vezes, muitas pessoas empreendem pela necessidade, né? Eu acho que tem momentos na vida, às vezes eu já empreendi pela necessidade para poder conciliar, até no episódio que eu gravei, eu falei de você conseguir conciliar a maternidade com trabalhar, né? Porque quem gosta de produzir, acho que tem uma questão sobre o trabalho, né? Que as pessoas acham que trabalhar tem que ser uma coisa muito ruim, né? É muito difícil, é muito... E eu acho que quando você faz também, quando você alinha ali o que você gosta, que você nasceu para fazer, eu acho que mesmo sendo muito difícil, eu acho que o gosto, o sabor é diferente. Sim. Porque é muito bom a gente contribuir, é isso que eu falo, a gente contribuir com a sociedade, a gente contribuir com a vida, de melhorar a vida de outras pessoas. Sim. Eu acho que a gente tem que ver o trabalho, não é à toa que tem até uma própria palavra que fala que o trabalho edifica o homem, né? Então, parar também da gente ter essa visão, é claro que eu não tô falando aqui de trabalho, sei lá, escravo, nada desse tipo, eu tô falando da gente produzir. Né, da gente se sentir útil na sociedade, que a gente produz, seja intelectualmente, seja um trabalho que você faça ali braçal, alguma coisa assim, que você produz, que você está contribuindo, né, com alguém, com alguma melhoria. Então, da gente ver também um trabalho dessa forma. Eu vejo muitas pessoas, hoje em dia, banalizando muito a questão do ganho, né, que a gente falando muito do empresário que fica rico, ou bilionário, né, que parece que você... ascender na vida e você chegar um dia a ter muito dinheiro é uma coisa horrorosa, né? Tem muita gente com essa mentalidade. E eu vejo muito, se você conseguir, gente, ascender na vida com o teu esforço, com a tua inteligência, você vai precisar de pessoas, tá? Porque as pessoas pensam que falam... Elon Musk não ficou rico sozinho. Então, quantas pessoas ele não mobilizou, quanto emprego ele não gerou e não gera. Então, não vê só a pessoa, vê tudo que tem envolvido, né? O valor que essas pessoas geram para a sociedade. Isso aí. Tem gente que tem um alcance muito maior, tem uma empresa muito maior e acaba atingindo mais pessoas, impactando mais vidas, gerando consecutivamente mais dinheiro, mais lucro, mais retorno. Mas tem pessoas impactando ali no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Sim. Então, olha, abre a cabeça, né? Para ver o lado do outro também que tá lá gerando emprego. Que não sabe esse mês, muitas vezes, se vai ter dinheiro para pagar o aluguel, se vai pagar a conta de luz, porque é tudo, né? Não é aquela coisa que o pessoal fala muito que lucro é diferente de... Como é que é o nome? Que uma coisa é o que você vende, uma coisa é o lucro, né? Faturamento e lucro são coisas completamente diferentes. Às vezes você pode estar vendendo muito e vai quase tudo que você vendeu vai para bancar o negócio, nos custos. E no final você não fatura nada. Né? Então, venha se atentar a isso. Show de bola. Estamos indo pro finalzinho agora, que o episódio já tá ficando grande, mas para quem acompanha a gente sabe que todo final de episódio a gente pergunta qual é o maior perrengue que a pessoa já passou. Então a gente tem 49 perrengues aí nos últimos episódios. E a gente vai falar rapidinho qual que mais marcou a gente, assim, né? Então já vou começar aqui. Pra mim, eu acho que foi no episódio tem vários, né? A gente até tava conversando aqui antes, mas pra mim, eu acho que foi o do Márcio, o episódio Garçom do Semáforo. Foi um episódio recente também, não lembro agora o número exato, mas ele chegou a perder tudo e morar na rua e etc. Então, assim, foi um baita perrengue aí. Pra mim, acho que foi o do Mestre dos Seguros. Aquele que ele conta da filha dele, né? Esse foi Que história, gente. Esse é internacional. Esse é internacional. Ele foi buscar a filha dele
lá na Ucrânia, né? E foi logo no período que estourou a guerra, eles tiveram que ficar lá. Ainda teve a história do gato. Ainda trouxe um gato. Ainda se apegou num gato lá, ainda trouxe um gato pra cá. Tem que assistir todo o episódio, mas esse foi pra mim o maior perrengue, o mais emocionante também, porque não foi só... Sim. Foi um perrengue grande, mas eu acho que a emoção toda envolvida ali foi muito legal. Assistam. E um super final feliz. Depois eu super final feliz. A filha dele é a coisa mais linda, gente. É uma boneca. Então, assim, você vê que teve todo esse perrengue de ir lá buscar, ainda trazer um gato, uma coisa, meio a uma guerra. E, graças a Deus, assim, tem um final feliz. Isso aí. Então, o episódio tá muito bom mesmo. Muito bom. Assistam. Não, e o episódio que eu lembro, o meu, assim, né? Eu acho que foi um que na época que a gente assistiu, é o do Charbel, lá do Solar do Imperador. E eu acho que na época a gente até brincou, a gente falou, olha, vai ser difícil superar. Superar esse. Esse foi grande o perrengue. Esse foi grande, né? O Charbel ele gerencia, né, um hotel na Bahia, da família dele. E aí, ele tinha lá uma empresa que tinha uma dívida de R$90 mil com o hotel. Tava tentando receber essa dívida, já tinha ido lá, mas estava naquele momento ali ainda de pandemia. Então, ele estava, né, tentando tolerar por causa das questões todas financeiras. E aí, ele estava indo lá cobrar e tudo, e tinha até essa empresa, tinha deixado um carro estacionado lá no hotel e nunca tinha ido buscar. E aí, um dia, ele tá passando no hotel, veio dois caras passando com uma mala. Ele falou, gente, eu conheço essas pessoas. Ele viu que eram os caras da empresa e falou, acho que é daquela empresa. Né? E aí, os caras queriam ir buscar o carro que tava lá parado. Aí, ele falou, nossa, você tem que me apresentar um documento, alguma coisa, só vou entregar o carro se tiver algum documento. Não vou entregar o carro assim. Ele pensando, né? Já tô ali com a dívida, vamos ver se eu garanto alguma coisa. Eu recebo isso aqui em troca. Eu sei que ele ficou lá nessa negociação, não vou entregar o carro, me entrego, não entrego, preciso do documento. E aí os caras se exaltaram e foram um dia que correram atrás dele no hotel, né? Foi. Com um pedaço de pau na mão. E aí ele conta que ele... Quebraram um monte de coisa. E ele disse que conta que corria pulando de um quarto pro outro, assim, da janela. Entrou no quarto, tinha uma família. Fugindo, né, gente? A gente tá rindo, mas o negócio devia ser complicado. Imagina a situação na hora. Fugindo dos caras que queriam pegar ele, porque ele não queria entregar o carro de jeito nenhum, porque ele queria ver, né, primeiro que a pessoa tivesse um documento e ver a questão da dívida que tinha lá de R$90 mil. Eu sei que ele fala que tinha uma pedra lá fora. Ele falou, eu nunca tinha visto aquela pedra tão grande lá fora. Os caras pegaram a pedra, sentaram no meio do carro. Tipo, não é nosso, também não vai ficar aqui. Doideira. E foi uma situação super complicada, que envolveu polícia. Então, foi algo que... Ele disse que ele ficou com bastante medo. Porque imagina, você ser perseguido no hotel porque você tá tentando ali reaver um valor que alguém ficou te devendo. Então, esse foi um perrengue bem, assim, bem difícil de bater. Foi. Se vocês quiserem ver ele contando, que é hilário, né? Ele contando Assista o episódio dele, eu acho que é o episódio 7, se eu não me engano. Episódio 7. Mas é bem marcante. Você vê o perigo que o empreendedor corre. Show de bola. E é isso, gente. Estamos chegando ao fim. Se inscrevam aí no nosso canal, compartilhem com todo mundo, todos os amigos. Como a gente falou no início, se tiver algum empreendedor também com uma história legal, indica pra gente, que a gente vai tentar encaixar aqui na agenda. Enfim, vamos avaliar internamente. E é isso, espero que tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem, envia para o amigo. Isso e se você está pensando aí, está começando a empreender, já está empreendendo, cara, não desiste. Todo dia acorda ali, pensa por que você faz o que você faz, né? Por que você está fazendo. Se cerque de pessoas para fortalecer, para te dar forças, porque não é fácil, mas é possível e é muito enriquecedor. Acho que a gente se desenvolve muito como pessoa também. Além dos negócios, a gente cresce muito como pessoa. Então, assim, não é fácil, mas é possível. Acredite em você. Tenha paciência, porque tudo leva tempo. E conta com a gente aí para compartilhar bom conteúdo, trazer boas histórias. Isso aí, comentem aqui se vocês tiverem boas histórias, isso aí. Tivemos uns perrengues aí, ó, deixa os perrengues. Manda aí os perrengues, vocês que estão empreendendo, deixa aí o perrengue de vocês aí, quem sabe a gente um dia não traz aqui no episódio, né? Isso aí. Ó, e agora a gente vai comer bolo. Comer bolo. Pega aqui, ó. Vamos comer bolo. Parabéns. Ai, meu Deus, olha. Já a fiz gente besteira. Estragou o bolo. A gente vai comer agora. Queimei a largada, gente. Sintam-se acariciados, agraciados. A gente não vai poder mandar aí pra câmera pra vocês, mas ó. E obrigada aí por esses 50 semanas.
50 E semanas. obrigado ao nosso patrocinador. Ó. Vão nas redes, tá tudo aqui embaixo, né, João? Tudo aqui embaixo na Tudo na descrição. descrição, Saber mais da gente. Levilo, Todos quer os links da saber? Ó. Levilo, tudo que você quiser saber. Se tiver alguma dúvida também, é só mandar pra gente. Ó, e o João bota aí depois a musiquinha do parabéns. Parabéns. Valeu, Ó, fiquem com gente. Deus. Beijo. Até a Tchau. próxima, Até a gente. próxima.